A sua revista Evasões chegou à internet. Em www.evasões.pt encontra sugestões das melhores piscinas para aguentar o calor de Lisboa e do Porto, mas também as praias fluviais mais perto de si. Mostramos-lhe ainda a elite da alta cozinha no Algarve e os cocktails que tem de experimentar antes que o verão acabe. Se não dispensa um bom vinho, o crítico Fernando Melo diz-lhe quais deve provar. Os ingredientes para um verão em grande estão em www.evasões.pt. Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se taxado, embora não tenha negócios na Irlanda. João Miguel Tavares declara-se senhorio e Pedro Mexia confessa-se com IMI ou sem IMI concordatário. Está reunido o Governo de Sombra. Ora então, viva, sejam bem-vindos no final da semana em que o Presidente da República foi às desertas e às selvagens contra ventos e marés e em que António Guterres, mesmo não sendo uma mulher, ganhou mais uma votação informal na corrida ao cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas. Mas não é disso que nos ocuparemos neste Governo Sombra. Há outros temas, por exemplo, aquele que faz com que o João Miguel Tavares escolha desta vez o cargo de Ministro do Crescimento. Quer tutelar à altura dos protagonistas da vida pública portuguesa, João Miguel Tavares, é isso? Uma pergunta dessas exigiria uma resposta populista e diria, bom, para isso precisaria de um microscópio. Mas não, eu não sou isso. Eu não, até acho que nós estamos relativamente bem servidos. Eu, embora seja um feroz opositor ao nosso querido Primeiro-Ministro, eu acho que ele é um político bastante competente, aliás, demasiado competente para o nosso bem, como várias vezes já aqui tenho dito. Mas à altura eu estava a referir mesmo à altura em centímetros. Mas é por isso é que eu fiz aquela alusão ao microscópio, daquela mania que as pessoas têm que os políticos portugueses são muito, muito pequeninos e que falta um grande homem, onde estão aqueles velhos estadistas. Isso é a dimensão metafórica e o moderador estava a ser literal. Mas a sério? Sim. Querias mesmo que é saber que tamanho é que eles têm? Exato. Bem, não, mas não é nada sobre isso. Não, okay. Embora a escala de centímetros não está má para aquilo que a gente vai falar, porque é do crescimento. O crescimento de que quer falar é o crescimento económico. Do crescimento económico, porque de repente esta semana soube-se qual era o crescimento económico do último trimestre, exatamente. Trimestre de 2016. Quer saudar o Governo lá está. Pela revisão em alta dos dados do INE. É isso que é extraordinário. É essa notícia, porque de facto isso que tu estás a dizer foi o lead de imensas notícias que eu li. Atenção, houve um ajustamento de 0,1 pontos percentuais em relação àquilo que tinha sido a primeira estimativa do INE no início de agosto. Afinal não, em vez de ser 0,2 foi 0,3. E a gente olha e diz, mas estão a gozar connosco. Só podem estar a gozar connosco. Mas essa é a imagem, de facto, as maravilhas que um sorriso faz. As diferenças que faz sorrir, como faz António Costa, ou ter um ar trombudo, como faz Passos Coelho. Porque tem um impacto gigantesco na forma como as notícias são dadas. Não há maneira de olhar para o crescimento e não ver naquilo uma espantosa tragédia em relação àquilo que eram as previsões do Governo. Todas. Já nem falo daquelas de quando Mário Centeno ainda achava que podia ter um programa e mandar alguma coisa nele, não é? Portanto, na fase pré-negociação com os partidos da esquerda. Mas mesmo depois do orçamento ter ido à Comissão Europeia e terem vindo de lá com o 1,8% do crescimento, foi por isso que caiu o Governo Passos Coelho, porque havia uma fórmula fabulosa para pôr o país a crescer. Foi por isso? Foi por isso, então não foi. Quer dizer, por isso caiu o Governo de Passos Coelho. António Costa não falava em mais nada sem ser crescimento. Dizia, esta não pode ser a solução para o país. É preciso apostar no crescimento. E não há crescimento. O crescimento vai ficar... Houve uma revisão de mais 50%. Exatamente. De 0,2 para 0,3. Exatamente. Em relação o próprio Ministro da Economia já veio dizer que, na melhor das hipóteses, tudo correr muito bem, vamos ter 1,2.
Os números do investimento são trágicos, estão 7 pontos percentuais atrás. Ou seja, o Governo, como já falámos no último programa, está absolutamente obcecado com o déficit. A única coisa que tem na cabeça é, porque é a única coisa neste momento que ainda pode cumprir, é ter um déficit ali a rondar os 2,7, 2,5, mas certamente ficar abaixo dos 3. Quer dizer que subscreve a frase de Maria Luísa Albuquerque, a ex-ministra das Finanças, quando ela diz que o modelo económico que está a ser seguido não tem capacidade. Com certeza. Mas não é só Maria Luísa Albuquerque que diz isso. A própria UTAU vai dizer, com uma linguagem mais elegante, a falar nos desafios orçamentais. E em relação a isso, António Costa acaba de responder com uma frase extraordinária, porque disse, há muitos desafios neste segundo semestre, porque é evidente, os salários vão aumentar, o IVA da restauração vai diminuir e, portanto, há uma pressão muito grande sobre o orçamento, de onde há mais desafios. E perante esses desafios, António Costa responde: a recomendação da UTAU é a recomendação que qualquer médico nos faria, que é não abuse dos doces, senão isso fará mal à saúde. Epá, isto foi a resposta de António Costa. Realmente a UTAU diz-nos para não abusarmos dos doces, senão isto faz mal à saúde. Boa dica. Mas a verdade, é boa dica, e a verdade é que ele parece que está bem nas sondagens, mas desculpem. Ele, desde que se ria, parece que tudo vale. Estes números... Eu prefiro ter um senhor com um ar trombudo a dar notícias que são verdadeiras do que um tipo a aldrabar-me a sorrir. Mas os portugueses não. Acho que desde que sorriam marcha tudo. Pedro Mexia, estes números dão razão ao Governo ou à oposição? A revisão em alta? Sim, há sempre essa maneira boa de discutir números, que há duas maneiras de discutir números. Uma é em termos absolutos, outra é em termos homólogos. Se der mais jeito, discute-se em termos homólogos e não em termos absolutos. Outra é em termos de expectativas dos próprios, para melhor ou para pior. Outras é em comparação com as piores coisas que os adversários políticos previram. E, portanto, o diabo não chegou, não é? A verdade é que mesmo quem teve a missão de defender o Governo falou em algumas destes números como estando bastante aquém do que se esperava. E, de facto, eu não sei nada de economia, e portanto não vou comentar economia, mas também não sei nada de candeeiros e sei quando não dá luz. Portanto, não preciso ter um conhecimento, não preciso saber explicar exatamente todos os fenómenos em questão e o modelo do Governo pressupunha, e pressupõe ainda, suponho eu, que com a recuperação dos rendimentos as pessoas tinham mais dinheiro e o consumo privado ia ser a nossa salvação. Bom, há duas hipóteses, ou é ou não é, e portanto não é preciso ter nenhum conhecimento económico para ver, e portanto aí de facto não é simplesmente competência ou incompetência, mas pode vir a ser, temos no princípio, ainda falta muito tempo, mas pode vir a ser claramente uma questão de modelo económico. E portanto, falta muito tempo, salvo seja, não é? Já lá vais aí. Tá bem, já estás no 9º mês, não é? Está bem, ok. Estamos no princípio de uma legislatura, em todo o caso. Presumindo que o Governo dura 4 anos, estamos no princípio de uma legislatura. E, portanto, isso a mim causa mais perplexidade na lógica do candeeiro do que propriamente na lógica das teorias keynesianas ou não, que eu não tenho capacidade de discutir, nem verdadeiro interesse, para dizer a verdade. Passo Escolha anunciou em julho, antes das férias, que em setembro viria aí o diabo. Exato. Já estamos em setembro. Será isto, estes números agora conhecidos, o diabo antecipado pelo líder do PSD, Ricardo Araújo Pereira? Lá está, não... Quer dizer, o anúncio de que vem aí o diabo não é novidade para os leitores do livro do Apocalipse, designadamente do capítulo 20, versículo 7. E, portanto, palavra de honra. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Eu apontei, inclusivamente. Agora, a ideia que nós quando acabares a carreira no humorismo, sim, tens aí uma saída. E atenção que a Bíblia ainda nos vai valer para muito hoje. Exatamente. Mas porque o humorismo paga em mim, não é? Pois paga. Vá lá, não antecipem. E a pedralhada não. Mas as pessoas quer dizer, nós temos uma ideia das duas uma, ou estamos a ler da Bíblia num templo, e aí é lícito dizer coisas destas, ou de pessoas que de cor, não é, de improviso, anunciam a vinda do diabo. Nós temos mais ou menos uma ideia do tipo de pessoa que é, do tipo de perturbação mental de que sofre.
Assim como as pessoas que contactam com extraterrestres, por exemplo, são sistematicamente ou bêbados ou chalupas. E nunca um extraterrestre apareceu a uma pessoa que seja... professor catedrático de física. Nunca apareceu. É sempre um bêbado. E, portanto, isto... Lá está, a questão da fasquia vale para os dois lados, que é, de facto... Cartas, sabes que há associações de OVNIs. Eu sei que há. Achas que eu não recebi já cartas desses senhores? Sim. Mas a fasquia vale para os dois lados, não é? Porque, de facto, os números não são exatamente o que o Governo disse que eram. Não correspondem àquele entusiasmo do Governo, mas também, quer dizer, é importante não esquecer que no tempo do Governo anterior isto não era propriamente um desenvolvimento que a gente até tinha que se agarrar à cadeira. Não era isso, não é? Aliás, ainda assim, dá para agarrar mais à cadeira o ano passado do que este. É importante. Quer dizer, da outra vez... No tempo do anterior governo, a gente agarrava-se à cadeira a ver se o passo não a levava. Era mais isso. Agora, porque aquilo que estavas a dizer, este é trombudo, um era trombudo, este é risonho. Não é questão de semblante. É um deixa-te o dinheiro no bolso e o outro vai lá buscar. É mais isso. A ti não, pá. Um tira-te o salário e o outro não. Só se fores funcionário público. Está bem, pois, claro, mas há bastantes. Não são só 2 ou 3. Agora, e essa questão da fasquia, de facto, interessa aqui porque... É importante não esquecer que a desaceleração do crescimento começou ainda antes das eleições, não é? É verdade. E depois a questão é, de facto, se calhar o Governo pôs a fasquia muito alta, é uma coisa que eu nunca faço, eu digo sempre, isto não merece estar fazendo coisa, sobretudo, digamos, nas relações íntimas, é uma coisa que costuma funcionar bem, pôr a fasquia bem baixa e depois até dá a fazer uma gracinha. Lá o Passos Coelho é a mesma coisa, está a pôr a fasquia demasiado, vem aí o diabo, e depois as pessoas dizem, não correu tão chega bem como disse. Mas o diabo ainda não... Há um toquezinho em enxofre, mas é capaz de... Se calhar é o vizinho que está a cozinhar outra vez aquelas couves. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro do Crescimento. Agora, o Pedro Mexia pretende ser Ministro dos Patins. Para os pôr a quem, Pedro Mexia? Já puseram os patins à Presidente brasileira e foi um processo... Quero falar do processo de destituição de Dilma Rousseff? Nós acompanhámos aqui destes meses todos em que isto se falou e o processo tem muitas perplexidades. A pedalada merecia este desfecho? Para já a questão da pedalada, portanto, das manobras orçamentais, que na verdade nem é, se lemos atentamente, nem é o ato mais grave de que ela era acusada. Era acusada também de avançar com decisões que dependiam da aprovação pelo Congresso e, portanto, bom. Mas, enfim, o que é certo é que num país onde tanta gente está a braços com a justiça e muita gente do partido da ex-presidente Dilma, e ela não está ligada a casos de corrupção, etc., é de facto um pouco estranho que tenha sido ela a afastada. Ainda para mais quando aconteceu esta coisa muito engraçada, que é o Congresso brasileiro, neste caso o Senado, decidiu, por uma maioria esmagadora, que ela tinha praticado o tal crime de responsabilidade. Portanto, tinha feito um delito de tal forma grave que punha em causa a sua continuidade como Presidente da República e, portanto, destituíram-na. E havia uma votação de uma pena acessória. Qual era a pena acessória? Era ela não poder exercer cargos públicos durante 8 anos. O que parece, apesar de tudo, normal. Se a destituem de um cargo tão grave, se a destituem de um cargo tão importante por um crime tão grave, então também não a querem que ela seja diretora-geral, professora universitária, do ensino público, etc. Ou até candidata a outros cargos políticos. Sabe o que é que acontece? Acontece que muitos daqueles deputados também enfrentam processos e também, ao votarem essa pena acessória, sabiam, aliás, o Presidente do Senado faz um apelo a que as pessoas não... ele até vai buscar uma imagem qualquer de não baterem mortos, mas é não torturar, qualquer coisa desse género. Portanto, alguém que já foi castigado não pode ser mais castigado. E, portanto, aqueles senadores também estavam a pensar em si próprios, porque quando vier o meu processo, e se eu eventualmente for condenado, e se eu eventualmente perder o cargo que tenho, será que depois não sobra nada para mim? E, portanto, todo o processo é profundamente desagradável, e espero que ao menos disto resulte uma coisa, que é os brasileiros perceberem que há 2 ou 3 coisas que são grotescas. Primeira coisa grotesca, é haver 30 e tal partidos no Parlamento.
Vários partidos de direita no Brasil têm o nome de Partido Progressista qualquer coisa. Portanto, aquilo é particularmente confuso. Partidos no Parlamento, a maioria dos deputados fizeram parte de 6, 7, 8 partidos. Segunda coisa ridícula, haver um presidente num sistema eleitoral que é eleito com um vice-presidente de outro partido com uma ideologia completamente diferente e que, portanto, dá esta coisa. Eu não tenho nenhuma simpatia política por Dilma, mas é muito estranho que agora o vice-presidente, que foi eleito na chapa, portanto, juntamente com ela, vá seguir uma política, nomeadamente económica, completamente diferente. Isso não pode deixar de um partido que nunca apresentou um candidato presidencial, já teve 3 presidentes. Já teve vários, porque ficam à beira sempre da pessoa que, em alguns casos, morreu, noutros casos foi afastado. E, portanto, isso é muito esquisito. O que eles fizeram foi basicamente uma moção de censura. Só que num sistema que não tem onde não existe essa figura. E, portanto, mesmo para quem acha, como eu acho, que o que aconteceu nos últimos anos foi um verdadeiro assalto ao poder económico, nomeadamente por parte do PT, que passou de um partido, digamos assim, profético a um partido absolutamente corrupto até à ponta dos cabelos, mas não Dilma. Tanto quanto se sabe, o nome dela não aparece, como aparecem nomes a seguir a nomes de deputados, de candidatos presidenciais. E, portanto, isto... eu não compro a tese do golpe. Geralmente um golpe não vai à Câmara dos Representantes, à Câmara dos Deputados, nem ao Senado, nem passa pelo juiz do Supremo Tribunal. Portanto, caramba, apesar de tudo... ponto é importante. Não é? Apesar de tudo, isto não é um golpe. Agora é uma golpada parlamentar. Foi golpe, Ricardo Araújo Pereira? É exatamente isso que o Pedro disse. Não é golpe, mas é golpada. Se eu chamo golpe a isto, depois não tenho palavra para chamar a quando há tanques. Quando há tanques Exato. E fuzilamentos, mas é porque não tenho um vocabulário tão vasto que me permita arranjar outro termo, não é? Então reservo golpe para esse. E agora, que é uma golpada porque é óbvio que... Mas parecida com a portuguesa, não? Não, a portuguesa nem sequer foi golpada. A portuguesa nem foi golpada. Aqui o que acontece é que uns bandidos... Claro que não. A gente já vai falar sobre Espanha para tu veres o que é que acontece quando a democracia não funciona. Agora, isto aqui são bandidos, e muitos deles são bandidos mesmo em sentido próprio, não é? Que fazem um uso criativo das regras democráticas para... É por isso que é uma golpada. É porque fazem, de facto, um uso criativo das regras democráticas para destituir uma Presidente que está acusada de coisas muito menores do que muitos dos seus acusadores estão. O facto, por exemplo, também de, depois dela ser destituída, eles se terem juntado para dizer a partir de agora aquilo que ela fez deixa de contar como ilegalidade. Portanto, contou e foi destituída. A partir de agora já não é. A chamada pedalada foi... Exatamente. Zerinhos. Criminalizada. Zerinhos à pedalada. Agora já vale. E, portanto, e de facto há mais esse pormenor engraçado, que é normalmente o que acontece a um presidente que é destituído, depois fica impedido de concorrer a cargos públicos durante 8 anos. Foi assim com o Collor. Claro que foi aquilo que o Pedro disse. Collor, aliás, queixou-se na sessão que, no caso dele, ele diz, não disse com estas palavras, mas diz ter sido também alvo de uma golpada porque ele apresentou a renúncia ao cargo antes de ter sido julgado e, portanto, julgava que não passaria por essa destituição. Sim. E, portanto, não perderia os direitos políticos por 8 anos. Sim, mas foi julgado mesmo depois de ter apresentado a renúncia. Mas é curioso, é aquilo que o Pedro disse. Muitas das pessoas que dizem, bom, sim senhor, mas não vamos tirar-lhe os direitos políticos, esperam que no futuro, quando for a vez deles, aí sim, por crimes cometidos por eles, não lhes retirem os direitos políticos, caso contrário terão de ir arranjar um emprego a sério. E isso custa a todos, não é? O que é que muda no Brasil de Temer em relação ao Brasil de Dilma, João Miguel Tavares? Bom, acho que essa vai ser uma boa pergunta para ser respondida. Ninguém sabe verdadeiramente, ele já prometeu que os direitos sociais e as políticas sociais seriam seguidas. Agora é preciso, evidentemente, intervir na economia brasileira que está
uma desgraça, como se sabe. O El País tinha um título muito engraçado, dizia Michel Temer, o presidente que ninguém pediu. E essa é a absoluta verdade. O Temer conseguiu discursar durante 10 segundos na abertura dos Jogos Olímpicos e ainda assim foi veiado. Ele tentou fazer o discurso mais pequeno, provavelmente da história das Olimpíadas, e ainda assim foi veiado, e a taxa de aprovação dele era igual à de Dilma, estava nos 14%. Ele agora está na China e a correr, é uma montagem, claro, mas há uma montagem na internet com um chinês com uma placa ele mandava dizer "Welcome fora Temer". Exatamente. Além disso, como eu acho que até já aqui... É uma montagem, é mesmo? É. Há um aspecto muito importante... Era demasiado bom. Há um aspecto muito importante no Michel Temer, que é ele também usa o cabelo para trás, todo para trás, com gel. E como eu já aqui expliquei, todas as pessoas que puxam o cabelo todo para trás, que estão na vida política ou económica e usam gel, atenção, não é como o Pedro Mexia. Pedro Mexia é um homem honesto, ele puxa às vezes o cabelo para trás, mas não usa gel em toda a volta. Agora, quem puxa mesmo e usa gel... O traço distintivo do bandido... Evidentemente é logo a seguir. O TCAP em cima, não é? O Collor usava o para trás com gel, o Pedro Caldeira, se bem se lembram, para trás com gel, o Mário Conde utilizava também para trás com gel, o Vale Azevedo, embora tivesse menos cabelo, mas também usava gel. A ciência política tem várias etapas. Aristóteles, Montesquieu, livros inteiros a discutir. E agora estamos a chegar ao tavarismo. O critério capilar. Sim. Este senhor penteia-se de determinada maneira, portanto... Claramente, aquilo ali uma explicação freudiana, que Freud, infelizmente, não teve tempo para abordar, está muito tido com outras coisas, mais giras, tinham cama e tal, mas... Acho que era só charutos. Era só charutos. Mas isto, eu não conheço ninguém que use o cabelo para trás, fechado com gel e não tenha algum problema. Vamos ficar atentos. O Pedro Mexia fica então Ministro dos Patins. Agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro de La Jeringuença. La Jeringuença. Está a treinar o portunhol? Sou forte em portunhol. E... A questão é esta, em Espanha não há geringonça nem há jeringuença. Pois não, e eles sofrem. Sofrem. Eu espero que vocês... mas atenção, mas enquanto sofrem, crescem muito mais do que Portugal. Obrigado, então, mas isso sempre vimos quando a Bélgica esteve aquele ano sem governo, foi dos melhores tempos que a Bélgica passou. Era dourado, eles acho que os belgas ainda hoje chamam os anos dourados. Foi aquele Estás a favor da não intervenção estatal. Estás a tornar-te um verdadeiro liberal. É um anarca. Não, exatamente. Para mim, o meu ponto é este. O topo para mim é não haver governo. A seguir, geringonça, a seguir, o Rajoy ou o Passos Coelho. E, portanto... Mariano Rajoy voltou a ser chumbado por 2 vezes esta semana. E na intenção de formar governo e agora há a perspectiva de novas eleições. Sim, o que é curioso... As terceiras, sim. Para mim não é espantoso. As pessoas dizem, isto é espantoso. A Espanha não se entende e já vão na terceira eleição seguida porque... Para mim o espantoso é em eleições anteriores os espanhóis terem-se entendido, porque aquilo que nós conhecemos por Espanha, e que é na verdade um conjunto de pequenos países que se odeiam entre si, para mim o bizarro é eles terem conseguido arranjar um vencedor para eleições em sufrágios passados. O facto de não se conseguirem entender neste... Para mim é o que... Para mim é Espanha. Explica-me Espanha. Está aqui. Mas vai haver mesmo eleições? Porque o prazo ainda não terminou, acho que é até ao fim de outubro, e há agora a perspectiva de haver um mau resultado para o PSOE nas autonómicas, creio que no País Basco e não sei exatamente mais onde. Vai haver 2 autonómicas que, se correrem muito mal ao PSOE, podem fazer com que haja no PSOE deputados a fugir à linha oficial do partido e a defenestrar Pedro Sánchez. Pois e tal. Oficial de Pedro Sánchez, porque nós temos ouvido os anteriores primeiros-ministros socialistas a dizer que o PSOE está a arriscar demasiado e que os espanhóis podem não entender esta jogada. É um risco gigante forçar o país a terceiras eleições. Se ele sair bem, é um grande jogador de póquer, mas se sair mal pode ter um resultado... A confirmar-se que vai haver estas terceiras eleições, quem é que acredita que pagará a fatura, Pedro Mexia?
Não, quer dizer, vamos lá ver. É o PSOE que vai levar com as responsabilidades disto? Depende muito do resultado, mas a verdade é que as pessoas têm que o que é a diferença, que é a razão pela qual os espanhóis se entendiam, era por duas razões que hoje em dia não estão presentes. Uma era porque havia só 2 partidos verdadeiramente grandes e os outros eram partidos pequenos e regionais. Portanto, ou chegava, ou havia uma coligação, como aconteceu com o PP e o Partido Nacionalista Basco. Agora há mais 2. Agora há 4 partidos médios, digamos assim, portanto isso já torna mais difícil, e os partidos que eram antes autonómicos são hoje independentistas. E, portanto, exigem uma coisa que nem o PP, nem o PSOE têm nos seus programas, que é questionar a unidade territorial espanhola. Portanto, se o Partido Socialista estiver disposto a questionar a unidade territorial da Espanha, eu acho que tem possibilidade de fazer governo com o Podemos e com partidos nacionalistas. Agora, não vejo como isso não possa ser entendido como o maior rasgar de princípios da história do PSOE. Se isso não acontecer, não haverá governo de esquerda. E falta-te um terceiro ponto, que é a carteira, não é? Estava a falar agora das condições políticas. Então, a crise económica extremou tudo, lá como cá. Uma questão dramática para o João Miguel Tavares. Parece-lhe melhor continuar sem governo e ter de voltar a eleições ou ter uma geringonça no poder, João Miguel Tavares? Mas eles tentaram ter uma geringonça no poder. Não, mas se a opção, se as duas possibilidades fossem estas e houvesse encorajarias uma geringonça? Visto aquele para resolver... pelos vistos não é necessário. Visto aquele jornalista espanhol que escreveu, o correspondente espanhol do El País em Lisboa, que escreveu no Expresso a dizer quem nos dera uma geringonça como a vossa. Mas eles tentaram, não é? Mas eles também acho que eles não conseguiram a geringonça para já, porque o Iglesias ainda consegue ser um bocadinho mais extremado do que a nossa extrema-esquerda. E depois não tem lá um António Costa. Mas não está a responder à pergunta. Eu não tenho nenhum amor à geringonça. Eu acho que a solução... Falta-lhes um estadista da explico porque é que não respondo à pergunta. Eu não respondo à pergunta porque, como seria de esperar, ela é capciosa. É capciosa. Tragam os eletrochoques. Vais ver se não respondes à pergunta. Porquê? Porque colocaste fora das hipóteses aquela que, para mim, é sempre a solução normal. Que é, governa quem ganha as eleições. Não é evidente. Eu acho que a maioria do povo agora, não votou em quem ganhou as agora, eleições. de facto, não se consegue. Porquê? Se estivesse na investidura, estava bem, certo? E é isso. Estar a favor. Mas para isso as pessoas que votaram no PSOE... Havia uma outra solução. Era preciso interpretar o voto das pessoas que votaram no PSOE como... Mas eu aí estou contigo, Ricardo. Eu aí estou contigo. Eu acho que, tanto em Espanha como em Portugal, o eleitorado está, de facto, extremado. Eu tenho dúvidas que, havendo uma terceira eleição, não vá outra vez dar uma situação ingovernável. Porque o eleitorado flutuante é que flutua cada vez menos. As pessoas estão extremadas, lá como cá. Quer dizer, as pessoas de esquerda estão mais à esquerda, as pessoas de direita estão mais à direita, e existem visões antagónicas sobre aquilo que devem ser os futuros países, e isso torna tudo mais complicado. Uma grande complicação. Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro de La Geringonça. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana e empossados os ministros. Agora vamos analisar porque é que o Pedro Mexia se declara concordatário. Para que efeito, Pedro Mexia? Para discutir não tanto a questão do IMI, mas podemos falar do IMIS, porque foi a propósito disso. Imposto Municipal sobre Imóveis. Sim, agora 2 em 2 meses há uma questão iminente que cheira a 1911. Agora, de repente, todas as semanas, vá-se lá saber porquê, seja na educação, seja nos impostos. Mas o Costa não é Afonso. Não, o Costa não é Afonso, mas de facto há ali há uma certa senha contra a Igreja que está a renascer. Mas eu queria falar da questão dos impostos, porque... Espera, o que está a renascer é a senha, não é a Igreja. Não, a Igreja não está a renascer noutros países, mas não em Portugal. Há uma coisa interessante nesta questão do IMI, da laicidade, é que as pessoas definem aquilo que gostavam que fosse. Acham que devia ser assim, que as igrejas deviam ou não ser reconhecidas, que as atividades que as igrejas, neste caso a Igreja Católica, prestam deviam ou não ser reconhecidas, e não estão a discutir as coisas como elas são, que é a lei que temos, nomeadamente a lei da liberdade religiosa, nomeadamente a concordata. Vamos fazer um ponto de ordem. Que são documentos legais. O que aconteceu é que esta semana houve uma reunião de emergência das dioceses em Fátima, porque dizem que o fisco não está a cumprir a concordata, o acordo estabelecido entre o Estado e o Vaticano, ao exigir o pagamento de IMI
a imóveis da Igreja. O Estado, o Ministério das Finanças, respondeu dizendo que as isenções continuam a existir para a Igreja Católica, mas que a Igreja tem de fazer prova de que tem esse direito, porque nem todos os imóveis estarão isentos. Foi esta a questão que dividiu a Igreja e o Só que essa questão suscitou várias discussões de natureza diferente. Essa é meramente de procedimento. E em termos de procedimento faz sentido que, geralmente com o fisco, somos nós que temos que provar coisas. Portanto, isso não é essa parte que me choca. O que me choca são duas coisas. Primeiro é as pessoas quererem seguir-se por uma lei imaginária que não é a lei que temos. A lei que temos, eu faço parte de uma associação imaginária chamada Católicos pela Laicidade. Isto é, acho que a laicidade é muito importante, sou um fervoroso adepto da laicidade enquanto católico. Mas, na verdade, a concordata tem algumas distorções ao que seria uma laicidade pura. Não se trata de eu concordar ou não concordar com ela. Eu acho que deve haver isenções fiscais a entidades e a cidadãos, mas neste caso a entidades, que prestem serviços relevantes para a comunidade, na questão social, etc. Toda a gente sabe o papel que as igrejas, já lá vamos aos partidos, o papel que têm. Mas a concordata não diz isso, a lei da liberdade religiosa. Fala-se de uma coisa muito diferente, que eu pessoalmente não concordo, mas é o que lá está, que é, fala-se de imóveis que estão ao serviço... Destinados à realização de fins religiosos. De fins religiosos. E, portanto, o Estado, bem ou mal, reconheceu que estar destinado a fins religiosos merece uma isenção fiscal. Do ponto de vista da laicidade, eu não estou de acordo com isso. Eu acho que o que merece isenção fiscal é o que a Igreja faz em hospitais, em creches, em lares, em escolas, e isso merece isenção fiscal. Mas eu não estou a discutir o que é que eu acho, estou a discutir a lei. E, portanto, de repente houve aí um espírito mata-frades, que qualquer coisa que meta a Igreja foram-se desenterrar assim espantalhos de 1911, absolutamente disparatados. Se as pessoas quiserem mudar a lei, podem mudar a lei, e, em alguns casos, acho que devem. Considera que esta questão pode perturbar o clima de relações entre a Igreja e o Estado, João Miguel Tavares? Quer dizer, que lá houve ali um arrufo inicial, mas Dom Manuel Clemente já veio colocar alguma água na fervura, diz, isto está estabelecido na lei, não só naquilo que está na concordata, mas há também uns despachos da própria Direção-Geral de Impostos a especificar quais são esse tipo de imóveis. E, portanto, eu não vejo razão para isso. É evidente. Qual é o problema? O problema é quando se diz para fins religiosos. Edifícios para fins religiosos pode ser uma coisa de tal modo abstrato que dá para tudo, não é? Que dá para tudo. Agora, se a Igreja estiver a arrendar imóveis que tem para turismo de habitação, eu acho que sim, deve pagar IMI, como é evidente, não é? E, portanto, também não vejo que isso seja aqui um grande caso. Só se transforma um caso porque é verdade. Há muita gente que apoia este governo que está sempre com um ar muito assanhado, não é? Que as mesmas pessoas que são muito tolerantes para a instalação de mesquitas na moraria são, de repente, super intolerantes quando se toca nas questões do IMI em relação à Igreja Católica. A questão das decisões, das isenções, não se restringe à Igreja Católica. Houve também um debate em torno da isenção de IMI aos partidos. Parece-lhe que os partidos políticos devem continuar isentos, como defende o PCP, ou que devem passar a pagar IMI, como propõe o CDS? Ricardo, a quinta da Atalaia paga IMI ou não paga IMI? Vamos ver. É curioso que o PCP, dos partidos que têm assento na Assembleia, o maior proprietário, seja curiosamente a favor do não pagamento de IMI. E contra a propriedade também. Exato. O partido que tem menos edifícios, que é o CDS, não se importaria de pagar. E, portanto, do ponto de vista... Digamos que há coerência. Exato, há uma coerência ideológica aqui. Agora, eu sou um discordatário. Eu sou contra... há duas questões, não é? Foi aquilo que o Pedro disse. A primeira é, vamos dizer primeiro, a concordata, não é? E sobre os partidos a mesma coisa. Eu acho que toda a gente devia pagar em mim. A concordata dá isenção total à Igreja, excluindo, lá está, os tais edifícios que não estejam
a ser usados para fins religiosos. Eu sou contra até a isenção dos edifícios para fins religiosos. E sou contra porque acabava-se com a igreja, simplesmente. E à falência. Duvido. E à falência. Não, os edifícios... Eu não sei, todas sinceramente... as propriedades da igreja, incluindo igrejas, eu acho, tudo a pagar em mim. O meu ponto é este. Seriam centenas de milhões de euros. Só igrejas viradas para o sol. Não. Porque a questão é o que a gente descobre agora. A gente acaba de descobrir que realmente, se a gente tem uma janela por onde o sol entra, paga mais IMI, a não ser que a janela tenha um vitral. E aí não paga nada. Podes pôr Sim, eu vou pôr vitrais nas minhas janelas todas. Todas, vou pôr um Santo António em cada uma. E a questão é esta, eu não sei, na lista de maiores proprietários do país, eu não sei em que lugar está a Igreja, mas em segundo. Eu suponho que esteja muito perto do topo. Sim. Em segundo, a seguir ao Estado, é isso? Exato. E, portanto, que um dos maiores proprietários não pague em mim causa-me alguma estranheza. Segundo... Mas achas ou não relevante aquilo que o PC alega que é os serviços prestados eu acho que, aos trabalhadores vamos e ao lá povo? Ver. Aquilo que estamos a dizer aqui é o seguinte. A Igreja presta serviços relevantes à comunidade, designadamente as misericórdias, etc., nos hospitais, na educação. Mas vamos então ao caso da educação. Não pagamos IMI nos nossos edifícios porque a gente presta um rico serviço na educação. Já agora, nos contratos de associação continuem, portanto, não pagamos imposto e ainda recebemos... É uma dupla não tributação, não é? Mas eu acho, sinceramente, eu sou ateu, não é? Mas parece-me que pagar impostos é uma atitude quintessencialmente cristã. Não só porque se trata de redistribuir riqueza, de contribuir para o bem comum, também que essencialmente feminista, então. E também, exatamente, mas não me apanhas nessa. Eu acho que o PC também tem que pagar. Tivemos o PC defender a Igreja, foi um bom momento bonito. Mas além disto tudo, pagar impostos é cristão porque tem o alto patrocínio do Messias. Carlos, Lucas 20:20, Marcos 12:13 e Mateus 22:15. Mateus 22:15 é após prolongamento. Sim. Os três evangelhos sinópticos contam a mesma história, que é a história em que os senhores vêm ter com Jesus e lhe dizem: Cristo, nós estamos... Cristo não lhe chamam Cristo nessa altura. Mestre, nós estamos muito aborrecidos com isto de pagar os impostos. Devemos de pagar ou não? E Jesus diz: mostrem-me a moeda. E a moeda tem a cara de César. E ele diz: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque como nós somos feitos à imagem de Deus, é para Deus. Portanto, o corpo é para Deus. O nosso dinheirinho tem lá a cara do César, vai para César. Portanto, é o próprio Jesus Cristo que diz: pagai e não bufai. É o que o Senhor diz. É o que o Senhor diz. Esta história de muitos anos mais tarde, inverter este raciocínio e dizer: não, assinai, mas é uma concordata e livrai-vos de... A interpretação fiscal da palavra do Senhor é bastante restritiva. Estas pessoas que assinaram a concordata pelo Vaticano não percebem nem de fiscalidade nem de exegese bíblica, porque interpretaram ao contrário as palavras do Messias. Fica esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara concordatário. E mais, esqueci-me de dizer que os edifícios sobre os quais, porque lá está, temos uma lei, a concordata, justa ou injusta, na minha opinião injusta, está a valer, não é? Sim, mas o certo é que o Governo não disse: vamos cobrar os edifícios para fins religiosos. O que o Fisco está a dizer, e é uma coisa que me diz a mim muitas vezes, é prove... Mas eu não estava a discutir o Fisco, eu estava a discutir, o do Fisco eu acho justo, é a discussão subsequente, que é a discussão que discute nos princípios, muito, muito estimáveis, mas abstraindo a lei que realmente existe. É o que tu dizes. Eu não gosto da concordata, mas ela existe. Mas ela existe, certo? Todos nós conhecemos leis que não gostamos. Mas dai a Centeno o que é de Centeno. Enquanto não mudarem... O Centeno o que quer é ir... Foi o que disse o João Miguel. Sim, senhor, está aqui um terreno, mas está a ser usado para turismo de habitação. Com certeza. Pagai. As questões da propriedade privada que vamos continuar a analisar, porque o João Miguel Tavares sente-se senhorio, um senhorio à moda antiga ou um senhorio de cariz social? João Miguel Tavares. É uma boa pergunta. Não há diferença entre um e outro. Porque o senhorio à moda antiga, que aliás o Governo quer agora perpetuar, é um senhorio de cariz social. Ele serve para fazer bem aos desvalidos. Quero falar do anúncio do Governo, de uma proposta do Governo, que ainda virá com o apoio do PCP e do Bloco, de manter
congeladas por mais 5 anos as rendas de casa para pessoas idosas, pessoas com deficiência e comerciantes com lojas de interesse histórico. Que dito assim parece uma coisa muito bonita, não é? Olha, as pessoas mais velhinhas, as pessoas com deficiência e as pessoas que têm bonitas lojas históricas na Baixa de Lisboa. Isto dito assim parece bem. A minha questão é, mas os senhorios não pagam impostos? É porque se isto é ação social, não é ao senhorio que compete fazer, é ao Estado. Se o Estado acha que as pessoas com mais de 65 anos precisam de apoio, paga aos senhorios. Se acha que as pessoas com deficiência merecem apoio para estarem naquelas casas, paga aos senhorios. Quer dizer, paga aos senhorios. Há uma... E isto... Nós há pouco estávamos a conversar sobre um famoso documentário da Torre Bela, não é? Que foi logo feito em pleno PREC, e que tem uma cena muito famosa, que foi aí que acabou verdadeiramente o PREC, que acabou aí a revolução, que foi quando chegaram ao pé de um trabalhador a explicar-lhe que a enxada que era dele, que já não era dele, era da cooperativa. E o camponês disse assim... Comparativa, que era como se diz no documentário. Que era da cooperativa. E o camponês disse, a cooperativa é muito bonita, mas essa enxada é minha. Fui eu que a comprei, não vai para a cooperativa. E esse maravilhoso camponês devia ter uma estátua em Lisboa a dizer a enxada é minha, pô, caraças com a cooperativa, vão lá cooperar com a assustei-me. Também eu. Houve ali uma intuação. Não, foi para caraças com a cooperativa. Eu não tenho nada contra cooperativas, até acho uma coisa bonita. Agora, que facto a enxada era do senhor, não é? Ele não quis a nacionalização da sua enxada. Achas uma coisa bonita, tu não tens enxadas. Mas tu também não, e tu, apesar de seres um homem de esquerda, também... Não, eu acho cooperativas uma coisa bonita. Achas, mas não queres que te levem as tuas enxadas. Ter a tua enxada. Depende, se a cooperativa funcionar... não te importas dar a tua enxada. O senhor que está a falar com esse senhor está a tentar explicar, ouve lá, se na cooperativa tu passas a ter 30 enxadas. Estão lá as enxadas todas. Só que era dele, é uma mania. É uma mania das pessoas, não é? Querem as coisas delas. Querem que sejam delas. E os senhorios querem as casas deles. As casas são deles. É óbvio para toda a gente, diria eu, que tenho olhos na cara e passei por Lisboa e por outras cidades do país, o efeito que a lei das rendas teve. Nós tínhamos uma Baixa de Lisboa completamente morta, e do Porto completamente morta, arrasada, com edifícios devolutos, e bastou uma mudança significativa na lei, numa das poucas reformas estruturais realmente que se fizeram, e tudo mudou, Isso e o Airbnb? Não, isso é o Airbnb com certeza, mas as coisas estão ligadas umas com as outras. Agora, se querem prolongar, já houve os 5 anos, se querem prolongar para mais 5 anos, senhores, é o Estado que tem que pagar, não é os senhorios. Esta ideia que são os senhorios que têm que estar a fazer a ação social e que têm que ser eles, porque é o Estado a obrigar o Manel, o Joaquim, que tem um prédiozinho, a dizer, não, senhor Manel, senhor Joaquim, agora transforme-se numa IPSS, porque é assim que lhe compete andar a patrocinar as pessoas que estão em sua casa. Esta decisão da esquerda, do governo, com o apoio dos partidos mais à esquerda no Parlamento, será o equivalente àquela velha palavra de ordem que dizia os ricos que paguem a crise, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu sou a favor de que os ricos paguem a crise, ou pelo menos paguem mais a crise do que os que não são ricos, não é? Paguem na devida proporção. E é o caso? A questão aqui é mais difícil porque, paradoxalmente, alguns destes proprietários não são ricos. Há casas no centro de Lisboa, não é, que pagam... Se fossem ricos, pagam mais impostos. Uma das razões é que alguns proprietários alegaram que podem estar numa situação em que pagam mais IMI do que recebem em rendas. Exato. O que, como definição de rico, me parece tosco. Aliás, a definição de rico em Portugal é não pagar de todo IMI. Pois, exato. E, portanto, é esse o problema, sim. Se calhar isto era coisa para se resolver caso a caso. Deixa lá ver. O seu contrato é de quando? Mas é difícil. A verdade é que isto das rendas congeladas tem uma longa tradição e tanto salta à esquerda como à direita. Com o congelamento das rendas foi uma... No tempo de Salazar. Foi uma parte muito significativa da política salazarista. Portanto, é engraçado como estas coisas saltam com questões com contextos diferentes e, portanto, aqui, mais uma vez, aqui é o prolongamento... É uma coisa chocante. Não há fiabilidade nenhuma. Já bem, isto, mais uma vez, tem a ver com a fiabilidade do Estado. Foi dito, há aquelas pessoas que querem um período de transição de 5 anos. Agora chega-se ao fim de 5 anos e diz, não, afinal são mais 5. É uma palhaçada. Esta iniciativa, que é contestada pelos proprietários, claro, parece-lhe uma iniciativa popular ou impopular, Pedro Mexia? Eu acho que há coisas que só são populares ou impopulares
até pensámos bem nelas. Quando é formulada, como se disse, é uma lista de pessoas desvalidas e, portanto, nós achamos bem que pessoas que estão naquelas condições que foram referidas são pessoas mais fragilizadas, são pessoas mais pobres, são pessoas que se deve olhar por elas. Do ponto de vista da transferência verdadeiramente do ónus social, que é o que o João Miguel disse. É claro que é uma discussão do ponto de vista dos princípios, mas é uma discussão importante, porque se o Estado quer, o Estado paga. O Estado paga. Não cabe aos proprietários esse ónus, não cabe essa tarefa. E, sobretudo, é aquela história de depois, se formos ver também caso a caso, temos de um lado uns efetivamente desvalidos, mas não temos do outro lado necessariamente os ricos, porque depois, se formos ver caso a caso, percebemos que afinal os proprietários não são todos colossos financeiros, não são todos propriamente capitalistas desafogados e que são pessoas como as outras, só que a diferença que as outras é que têm propriedades, que têm que fazer contas e que têm esta expressão que eu vi citada várias vezes nos jornais: vou pagar mais de mim do que receber rendas. Portanto, isso são os ricos. Ficámos a saber porque é que o João Miguel Tavares se declara senhorio. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se considera taxado. É um problema de impostos a mais ou um problema de impostos a menos? É as duas coisas. É impostos a menos para quem devia pagar mais e, por isso, a mais para quem poderia pagar menos se toda a gente pagasse. Quero falar do acordo de namorados entre a Apple e o Estado irlandês. Exato. Há romantismo nesta forma como o negócio foi batizado. Sim, há romantismo, mas depois o sexo propriamente dito decorre um pouco nos contribuintes. Porque... Fórmula tão arrasada. Estava a tentar, mas não consegui. Eu pensei, não vou conseguir e também não interessa, é quase 1 da manhã. Mas o que se passa é que a Apple tem vantagens fiscais na Irlanda desde o início do século. Vantagens fiscais essas, dizem vantagens fiscais, a gente pensa, pagam um bocadinho menos. Não, pagam por cada milhão de lucro, eles pagam 50 euros. Por cada milhão de lucro que a Apple tem, paga 50 euros. E, portanto, houve lá uma senhora, uma comissária, que teve a fazer umas contas e descobriu que nos últimos 11 anos a Apple deveria em impostos 13 mil milhões de euros. Para os portugueses que nos estão a ouvir e que não sabem bem o que são 13 mil milhões de euros, são 2,5 BPNs. Só não é para fazer a conversão para a nossa moeda corrente. Para a nossa moeda, sim. São 2,5 BPNs que eles deviam ter pago em 11 anos. Porquê? Porquê é que não pagaram? Porque há uma espécie de concordata tácita. Não para a religião, mas para... eles como criam aqui postos de trabalho e tal. Também. E a Apple também é uma espécie de religião. É, exatamente. Também é uma espécie de religião. Aliás, eu neste momento acho que consigo fazer a minha vida toda através de apps do meu telefone. Tenho uma para tudo. Toda, espero que não. Quase toda, quase toda. Há umas, mas dá-lhes mais 2 ou 3 dias para desenvolver algumas e vais ver se não dispenso tudo o resto. Isto é um recado lá para casa. E então o que acontece é que há uma espécie, é uma concordata não religiosa, é uma concordata comercial. Os senhores realmente põem aqui postos de trabalho, por isso têm direito. É que eu até... Uma coisa, lá está, é por isso que me incomoda a expressão, tem uns benefícios fiscais. Isto não é bem uns benefícios fiscais. Pagar 50 euros de imposto por cada milhão de lucro obtido não é exatamente um benefício fiscal. Neste momento, um cidadão, imaginem a vida deste senhor, um homem que trabalha trabalha na Apple, milita num partido, dá esmolas na igreja, a única pessoa que paga impostos é ele. É a única pessoa. Nem o empregador, nem o partido dele, nem a igreja que ele frequenta pagam. É o único palerma que paga impostos. O único. Mas já agora, como é que tu compatibilizas esta notícia com aquela ideia que a Comunidade Europeia, que a Comissão Europeia era um antro de neoliberais selvagens ao serviço da Goldman Sachs? Compatibiliza da seguinte maneira. É porque
esta senhora que está a espernear é uma, não é? Mas são precisamente as leis da Comissão Europeia que permitem que a Apple não pague 2,5 BPNs em 11 anos. Aliás, o próprio Presidente da Comissão Europeia... Os irlandeses disseram assim, não queremos, obrigado, não queremos os 13 mil milhões. O Presidente da Comissão Europeia está ligado ao caso LuxLeaks. Que tem a ver também com isenções fiscais e questões que nem sequer se podem chamar provavelmente isenções no Luxemburgo. Portanto, isto é bastante endémico. Agora, sim, está tudo feito. Como é que entende esta ironia, Pedro Mexia, de serem os próprios irlandeses a não querem receber estes 13 mil milhões de euros? É a primeira vez que isso acontece na história. Tomem lá 13 mil milhões de euros. Não querem. Eles não querem, porque evidentemente... Indiretamente recebem muito mais. A Irlanda é um país que se tornou conhecido. Curiosamente, até entre os escritores, há muitos escritores que viveram na Irlanda. O Michel Houellebecq foi para a Irlanda durante um tempo. Porque, exatamente por incentivos fiscais, a Irlanda tornou-se um país muito atrativo e durante muito tempo era o tigre celta e essas coisas todas. E voltou a ser. E, portanto, a Irlanda conseguiu que, se fosse por lá, até estudos de cinema, etc., de repente a Irlanda tornou-se um polo muito atraente. Evidentemente que a fronteira entre ser atraente do ponto de vista do investimento e ser chocante os benefícios que são dados. Mas tornar-se atraente e depois não haver contrapartidas fiscais, parece... Não há contrapartidas fiscais. Indiretamente. Porque as pessoas e os trabalhadores emprega depois vão então pagar os seus impostos. Esses não escapam. É isso. Vê isto pelo lado da necessidade de regulação ou pelo lado da necessidade de captação de investimento, João Miguel Tavares? Quer dizer, a captação de investimento é obviamente necessária, mas não pode ser feita à custa, como estava o Pedro Mexia a dizer, de uma lei fiscal em que aquilo é quase concorrência desleal para todos os outros países à volta, porque aquilo é impossível. É evidente que tem que haver alguma espécie de harmonização, isso é uma velha discussão, tem que haver alguma espécie de harmonização fiscal entre os países de uma União Europeia e económica. Quer dizer, senão é impossível. E é evidente que estes níveis de fiscalidade, que este nível, por muito simpática que seja a Apple e tenha inventado fantásticos magníficos zingarelhos apps e tal, zingarelhos e coisas que fazem a felicidade do Ricardo Augusto Pereira ao ponto dele hoje em dia só precisar de mexer os olhos e não faz mais nada. Agora, quer dizer, tem que haver um bocadinho de vergonha na cara. Agora, eu volto a sublinhar aquele meu ponto, não é verdade que a Comissão Europeia esteja apenas ao serviço do grande capital e hoje em dia tem feito um grande esforço regulatório e acho que isso tem que existir. Este caso da Apple pode ficar ainda mais interessante porque, segundo o El País, a Comissão Europeia tem um documento com estimativas de quanto é que a Apple deve a cada país da União Europeia. Daqui a algum tempo poderemos saber, por exemplo, quanto é que Portugal deveria recuperar à Apple. É que eu quero devemos recebê-lo ou devemos fazer como aos irlandeses? Eu acho que António Costa, por ele, já deve estar a fazer as continhas todas e mais centeno, não tenho dúvidas nenhuma. Estamos a falar só estamos a falar de uma grande empresa, porque além da Apple há a Google e a Amazon e a Facebook e a Microsoft. Venha de lá. Tudo. Pode ser se calhar é com isso nosso petróleo. Não, e pode ser até com isso que António Costa e mais centeno estão a contar para conseguirem cumprir o déficit. Se calhar é por isso que ele se ri tanto. Eu ainda nunca percebi bem porque é que António Costa se ri tanto. Se calhar é por isso. Olha, ele percebeu. Pega lá. Pronto, estamos a acabar como começámos, não é? Olha, vamos aos decretos. É o eterno retorno. O eterno retorno. Decretos. O Ricardo Araújo Pereira decreta Barreno. Decreto Barreno porque morreu hoje uma senhora que era um exemplo ético e cívico e artístico também e por isso acho que era justo. A escritora Maria Isabel Barreno. Exato. Uma das 3 Marias. Sim, julgada por causa das novas cartas portuguesas e o julgamento que acabou, aliás, felizmente já em democracia e acho que era justo lembrá-la hoje. O Pedro Mexia decreta Afinal, é um assunto que não tem graça, porque é um assunto que envolve a morte de uma pessoa, que foi a morte daquele jovem que foi agredido em Gondomar e que acabou por morrer, mas depois gerou-se uma série de equívocos baseados nas informações precipitadas que a PSP deu, baseadas, por sua vez, em fontes aparentemente oficiosas do hospital, porque disseram que o jovem tinha morrido antes de ele ter de facto morrido e depois desmentiram
o que levou a algumas coisas bastante estranhas, como, por exemplo, dependendo do jornal em que nós lêssemos nesse dia, a mesma pessoa estava viva ou morta. E o gato Schrödinger. E o público, não sei se vocês apanham isto, mas o público a fazer uma... Isso é um dos recortes de jornais mais elegantes que já foram... Uma notícia que eu gosto muito. Não foi buscar a tesoura sequer. Tem uma palavra que não devia existir no jornalismo. Acho o título que agora pode tentar apanhar isso. Jovem de Gondomar afinal não morreu. Ora, afinal não morreu quer dizer, a jornalista estava simplesmente mas dizer assim, a notícia que demos ontem, afinal não morreu, não faz sentido nenhum. Coitado do jornalista ou da jornalista, isto nem vem assinado, acho eu. Pelo menos se calhar vinha, mas eu rasguei à bruta. Como deve ser. Mas a PSP ou o hospital ou quem faz isso não pode anunciar precocemente mortes para que gerem, para além do alarme nas próprias pessoas que conheciam a vítima, jovem, afinal não morreu, por amor de Deus. Afinal, não é uma palavra... Jornalista. Não. O João Miguel Tavares decreta espionagem. Espionagem porquê? Porque Fernando Lima, o famoso assessor de Cavaco Silva, vai lançar um livro muito esperado, chamado Na Sombra da Presidência. O assessor dos cafés discretos da Avenida de Roma. Parece que vai falar dos cafés da Avenida de Roma, saber se a presidência estava ou não a ser espiolhada, mais do que espiolhada pelo governo de José Sócrates, e eu estou muito entusiasmado, mas o mais interessante nisto tudo é que parece que ele já não é muito amigo de Cavaco Silva, que é assim como nós de repente sabemos que o Robin já não gosta do Batman. Então é irresistível. E é aí que tu queres ler o livro do Robin. É aí que eu quero ler o livro de Robin. Robin já não gosta de Batman. Ficamos então à espera do livro de Fernando Lima. Talvez falemos dele aqui numa próxima edição do Governo Sombra. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, a esta mesma hora. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.